Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, curte, comenta e compartilha, tá legal? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante do momento, que é a saúde mental. Com a correria, do dia a dia, as inúmeras obrigações, a ansiedade, a gente acaba de cuidar aqui, acaba esquecendo de cuidar da saúde mental. E para falar sobre este assunto tão importante, eu convido o psicólogo clínico especializado em saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo, Jimmy Magalhães. Doutor, bem-vindo ao meu canal. Boa noite, Flávio Nascimento. É um prazer estar com você aqui no Sempre Mais, né? Esse canal trazendo aí sempre mais para quem está conosco. E hoje, falando desse tema de extrema importância, que é a saúde mental, saúde emocional. Primeiro, quero te parabenizar por esse passo, né? Tá um sucesso o canal aí, eu tenho acompanhado. E segundo, também te parabenizar por escolher um tema tão importante no momento que estamos atravessando. Sucesso para você, tenho certeza que irá muito longe. Para a gente começar, o que é saúde mental, doutor? Então, vamos falar o conceito de saúde, né, Flávio? Então, saúde é o bem-estar físico, psíquico, né, social e espiritual também. Então, hoje, quando a gente vai trazer para a saúde mental, é você ter esse perfeito equilíbrio com todas essas áreas. A gente pode dizer hoje que uma pessoa tem saúde se ela está bem com ela mesma, se ela está bem com a sociedade que ela vive, se ela está bem organicamente, situações de doenças orgânicas, e se está bem também emocionalmente. A saúde mental é eu saber lidar com as situações adversas, entendendo esse processo, olhando para mim, me avaliando, e que isso não resulte em mim, Flávio, um descompasso, seja ele orgânico, meu corpo começa a produzir esse descompasso, ou às vezes o corpo está tudo bem, mas as minhas emoções, a minha mente não consegue acompanhar isso daí. Então, dizemos que ter uma saúde emocional estável é saber lidar com as situações adversas que aparecem, sem que isso te adoeça emocionalmente ou fisicamente. Você falou sobre saúde emocional, né? Saúde emocional, saúde mental, é a mesma coisa? Saúde mental vai partir do conceito maior, né, macro, dessa ideia de tudo que passa na nossa mente. Hoje nós temos emoções, sentimentos e emoções. E aí a gente pensa que é a mesma coisa, né, Flávio? Sentimento e emoção. O que será que é? Por que é? Qual que é a diferença de sentir ou se emocionar? Qual a diferença da emoção? As emoções, elas servem até para nos proteger. Medo é emoção, alegria é emoção, raiva é emoção, né? E sentimento? A emoção, ela é pública, ela é inconsciente ali, você se emocionou, você teve aquela reação. O sentimento, ele é mais privado, ele é mais guardado, ele é consciente, você sabe o que você está sentindo. Então, às vezes, quando a pessoa toma alguma atitude emocionalmente ou deixando a sua emoção girar, a tendência é que possa cometer alguns equívocos. Agora, quando é um sentimento, isso é muito mais propenso. Mas a saúde mental e saúde emocional, a gente vai partir do mesmo conceito, embora o conceito mais macro é de saúde mental. E nós vamos gerenciando dentro da saúde mental as nossas emoções. O senhor é um doutor renomado, né? Por Inclusive, eu nada. consegui um encaixe hoje para conseguir uma entrevista com o senhor. E o senhor atende diversos casos, né? Diversas situações. E quais são as principais doenças mentais que estão afetando a população agora nessa pandemia? Porque praticamente a pessoa está isolada, né? Está presa dentro de casa, agora que está dando uma normalizada, mas muitas pessoas estão estressadas, um desses sintomas, né? Oh, é interessante, Esses viu, Flávio, casos. você falar. Inclusive, assim, a gente está começando a pensar em as pessoas ter uma normalidade e agora está surgindo muito dos problemas emocionais, porque as pessoas estamos ainda aí para praticamente 2 anos dentro dessa situação e houve um avanço muito grande, Flávio, das doenças emocionais, principalmente quadros da depressão, foi o que mais aumentou, e a ansiedade. Não podemos esquecer que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é um recorde
não muito bom. O brasileiro, ele é sério. ansioso. E essa situação de privacidade, de pandemia, fez aumentar isso daí. E é interessante porque tem dados que a gente começa a avaliar com muito cautela e uma atenção especial, que dentro desse período de pandemia, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela traz um dado que aumentou em 70% a primeira consulta ao psiquiatra, de pessoas que nunca se consultaram com o psiquiatra, dentro desse período ela teve que se consultar. Então, assim, eu costumo dizer que dentro desse período a depressão foi um carro muito forte, muito chefe, seguido da ansiedade e da síndrome do pânico. São essas doenças e das fobias em gerais, que aumentaram em decorrente desse processo que o mundo todo está atravessando, não só o Brasil, mas principalmente aqui, nós falando do nosso país, da nossa situação. E quem está mais sujeito a ter problemas mentais? Existe algum sinal de alerta que eu identifico Existe, assim na pessoa? sim, a prevalência, Flávio, infelizmente, né, eu falo infelizmente, é do sexo feminino. Tem uma prevalência maior, né, do sexo feminino, por questões, tem estudos que vão falar de questões hormonais, outras questões relacionadas aí, mas existe um público maior, que tanto na nossa prática clínica a gente consegue ver que no nosso paciente do dia a dia, mais de 60% a 70% são do sexo feminino. Não quer dizer também, assim, a prevalência é maior, mas também, por um lado, tem um dado bom que elas procuram mais ajuda. Os homens têm também a sua porcentagem, mas não procura. Tem sinais, sim, Flávio, que a gente começa a observar, sinais de alerta. Pode ser relacionado à distimia, aquela tristeza que não passa, né? Então, assim, ficar triste. Então, tristeza é doença? Eu preciso me preocupar se eu estou triste? Não, a tristeza faz parte da nossa vida, do ser humano. Às vezes, complementando, né, o que o senhor está dizendo, a pessoa segura a emoção dela. Às vezes ela fala assim, eu não posso chorar, porque senão eu vou me mostrar fraco, né, doutor? Olha que interessante, Flávio. Culturalmente traz isso, principalmente do sexo masculino. O homem Sim. não chora. E às vezes também a mulher, no trabalho, em uma questão, fala assim: eu não vou me demonstrar, não vou deixar perceber. E segurando isso, Flávio, nada se perde dentro da gente. Tudo, desde a nossa infância, nós temos um HD hipotetizando que guarda todas as nossas emoções, guarda tudo que nós vivenciamos. E uma hora é igual cartão de crédito, chega a conta, você faz a compra e nem percebe, mas um dia chega a fatura. Emocionalmente, quando a gente guarda tudo isso dentro da gente, quando a gente não demonstra que não está bem, e aí, o que é estar bem ou não estar bem? Quando eu devo procurar? Qual que é o sinal de alerta? Né? Então, vamos falar da distimia, dessa tristeza. Eu não tenho mais vontade de fazer as mesmas coisas, né? Em relação até ao anseio pessoal, às vezes eu não quero mais tomar o meu banho, me cuidar. Às vezes eu não quero mais estar com pessoas. E eu não estou falando de um momento, de uma situação que você está, ou daquela pessoa que sempre foi daquela forma. Estou dizendo que pessoas que tinham um ciclo social, que gostavam de sair, mesmo na pandemia agora, não se sinalizam que querer retornar isso, né? Às vezes tem um cansaço excessivo, ou dorme muito, ou fica hipervigilante, não entra no sono também. Pode ocorrer essas duas frações, ou de ter muito sono ou de não dormir, né? Hoje, as pessoas não estão dormindo, Flávio, dentro dessa pandemia, né? É um perigo que nós estamos tendo, principalmente para os filhos, para adolescentes, porque não estão dormindo. E eu preciso dormir, nosso cérebro precisa de repouso. É necessário que você pode ter uma vida ocupada, às vezes pode até dormir tarde, mas que tenha um ciclo de sono. E qual que é o ciclo de sono suficiente? Aquele período que você acorda e se sente bem. Você vai falar se está bem ou não. A gente vai falar 8 horas. Olha, tem que dormir no mínimo 8, no mínimo 7. O nosso governador do estado de São Paulo, ele tem uma entrevista dele que ele dorme pouco, mas se dorme bem. O que ele acorda, ele, segundo o relato dele, que ele consegue estar bem. Então, você dormiu aquelas 5 horas, dormiu 6 horas, acordou bem, esse
é o termômetro para saber da sua saúde mental e emocional, do seu sono. Então, essas pessoas elas vão dando sinais, né? Essa tristeza que não passa, essa não tem vontade mais de nada, aquilo que outrora era prazeroso para ela, parece que é um mundo cinza, sabe? Acho que essa expressão é muito interessante. A gente, quando começa a olhar pessoas depressivas, ela não vê cor nas situações. Então, não adianta você falar assim, nossa, vamos fazer isso, se anima, vai para aquele lugar, vai fazer aquilo. Não, para ela não faz sentido. E aí, como que eu devo prestar atenção? A duração disso, Flávio, se é um episódio isolado, ou se está se perdurando por 6 semanas, por 4 semanas, por 5 semanas. E aí, às vezes, a gente não percebe, eu começo a imaginar que é a forma da pessoa ser, e não percebe que está doente. O que a gente consegue visualizar é que as pessoas chegam a procurar serviço especializado de saúde mental quando já está muito comprometida em relação à sua saúde emocional. E como, às vezes, a gente identifica alguém que está nessa situação, né, doutor? E, às vezes, a gente não sabe como falar, chegar nela e falar, olha, procura um tratamento, né? Procura uma ajuda de um especialista, de alguém que entende do assunto, porque não é errado você procurar um médico, não é verdade? Então, como Não, eu consigo convencer uma pessoa a buscar tratamentos psicológicos, doutor? é muito interessante essa abordagem, né, Flávio? Porque, primeiro, não julgar. Acho que uma forma de eu chegar é oferecer ajuda, né? Então, assim, eu observo se essa pessoa eu tenho acesso a ela e de que forma que eu vou pegar uma estratégia para auxiliá-la. Então, eu posso perguntar, você está bem? Talvez ela fale que está ou não está. E se falar que não está, de repente eu não sei o que falar para ela, porque eu não sou um especialista nisso, né? Quantas pessoas falam que não está bem, elas desabafam com você. Se você só ser aquele ouvido, só ser aquela pessoa que vai ali, às vezes a pessoa já consegue se sentir melhor. Num outro momento, se você está percebendo, você tem um convívio com essa pessoa, ela trabalha com você, ou é do seu círculo familiar, do seu círculo social, você percebe que não está bem, que ela está começando a fazer situações que ela não fazia antes. Aí você pode falar pelo nome, né? Só você e ela fala assim, olha, eu tenho percebido que você não está bem. Você percebe isso também? Pergunta para ela se ela está percebendo, que de repente ela fala assim, não, isso aqui é só uma fase, não, eu sempre fui assim. Ou você fala, eu tenho a impressão, sempre pelo nome, e eu acredito que você precisaria de um acompanhamento. Olha que interessante, como a gente vai trocando as palavras, né? Que tem palavras que a pessoa já acha Vai que diferenciando, né? eu gostaria que você fosse acompanhada por um amigo meu, um profissional. Eu gostaria que você conversasse um pouco com ele. Quando eu falo assim, você precisa de tratamento, aí ela já vem aquele estigma, eu estou doente, eu não estou mal. Então, quando eu falo assim, eu gostaria que você tivesse um acompanhamento profissional, que você fosse avaliada por um profissional, que você tivesse um espaço para colocar isso para fora, que você conseguisse, de repente, aí ela, você já deu uma opção, né? Sim. Você já começou, você já começou. Eu acho que seria interessante, eu vou com você, né? Eu vi uma palestra no canal Sempre Mais, sobre saúde mental, e é super interessante, o jornalista Flávio Nascimento abordou esse assunto, e eu vou pedir para indicações. Então, isso é interessante, né? Agora, convencer a pessoa, Flávio, nós precisamos que ela tenha, a pessoa que chega até a procura do atendimento, espontaneamente, que ela tenha essa vontade. Porque, assim, eu costumo dizer, você não tem 100% de forças, você está doente emocionalmente. Só que eu preciso que você entre com o que você tem. Às vezes você tem 30%. O terapeuta, o profissional que vai te acompanhar, entra com mais uma porcentagem. A família entra com mais uma porcentagem. Os amigos no trabalho entra com mais uma porcentagem. Todo mundo contribuindo, nós vamos chegar num 100%. Nós nunca vamos estar 100%. Né? Nós não temos dia que a gente está legal, tem dia que parece que está tudo bem, tem dia que você chega meio burocochô, meio na sua, porque essa é a vida. A vida é saber. Eu gosto muito daquela música, acho que do Titãs, né? É preciso saber viver, né? Então eu falo isso, uso isso nas minhas sessões, porque a gente precisa saber viver. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado, mas essa pessoa que tem essa fragilidade emocional, eu não
julgando ela, eu não colocando uma forma pejorativa de falar dessa situação dela, mas às vezes eu me colocando no lugar dela, olha, ou às vezes até contando uma experiência pessoal sua ou da família, a minha irmã, a minha esposa, o meu irmão, eu já procurei atendimento, sabe, quando eu me coloco nisso, eu vou no mesmo nível da pessoa. Quando eu falo assim, olha, eu já tive situação, tive que levar o meu filho, e eu acho que foi muito importante, eu começo a compartilhar a minha experiência do bem. Porque tem pessoas, Flávio, que elas vêm falar com você, te deixa pior do que você já estava, Tem né? pessoas bem Sabe? negativas, né? Não, são pessoas tóxicas que nós temos que ficar Demais. longe dela. Porque você conversa com ela, ela fala, nossa, isso é sério, meu Deus, eu tive uma colega que começou assim, tentou suicídio. Cara, você está incentivando uma pessoa a fazer tudo errado, a pessoa já não está bem. Você tem que trazer paz. Essas pessoas, uma das dicas que eu tenho é se aproxime de pessoas que te fazem ficar bem. Pessoas tóxicas nós temos que tirar da nossa vida no geral. Ninguém se aproxima de algo que é radioativo. Ninguém se aproxima de veneno. Ninguém se aproxima de coisa que vai te fazer mal. Por que que no nosso ciclo, por que que nós guardamos situações que nos fazem mal? Né? Investir em saúde emocional, saúde mental, é se livrar de lixos tóxicos que nós carregamos no decorrer da vida. Né? Pega um lixo, Flávio, da sua casa e não joga fora. Deixa juntar na cozinha uma semana. Sabe o que vai acontecer? Quando você abrir o seu apartamento, a sua casa, vai estar um cheiro insuportável. Por quê? Porque você não jogou fora. E o nosso lixo que está aí dentro? Que a Uma gente hora não joga conta fora. bem, Né? uma E hora aí, uma hora isso se torna ruim. E verdade. eu preciso trabalhar isso, eu preciso jogar esse lixo para fora. Saúde mental, cuidar da saúde mental, é saber jogar esse lixo para fora. Muitas das vezes as pessoas, o trabalhador acaba levando o problema ou de casa ou o estresse que ele carrega consigo mesmo para dentro do ambiente de trabalho. Como evitar o estresse, doutor, Então, no local de trabalho? no ambiente de trabalho deveria ser, porque às vezes, Flávio, na maioria das vezes, nós passamos mais horas no ambiente de trabalho do que na nossa própria casa, com nossos próprios parentes, esposos, filhos. Então, se você for contar, às vezes você tem mais horas com seus amigos de trabalho do que a sua própria família. Então, aquela história que é a segunda família faz meio que sentido, né? E como que eu consegui trazer essa harmonia? Eu acho que tem que ter, se é do bem, uma pessoa que está bem em casa, ela vai demonstrar bem no trabalho, né? Se ela está bem no trabalho, vice-versa. Agora, se não está bem em nenhuma dessas áreas, primeiro tem que identificar em que área que ela não está bem. Porque senão começa a comprometer, se ela não está bem no trabalho, começa a comprometer a relação familiar, e se ela não está bem em casa, ela começa a levar isso para o trabalho também, né? E eu entender que no trabalho é onde me dá o sustento, devia ser um ambiente saudável. Tem locais que é ruim de trabalho, se identifica, tenta justificar, mas tem locais que são super bem, mas a pessoa não está bem, né? E a gente costuma dizer, às vezes, até na chefia, ou quando alguém não está bem, nossa, fulano dormiu de calça jeans, nossa, acordou com a macaca, tá assim, não tá bem, né? Por quê? Acaba influenciando. Quando a pessoa chega bem no serviço, você sabe que você que tem uma relação de trabalho vai precisar dessa pessoa, vai ser mais harmoniosa. O Exato. ideal seria identificar se o estresse dela é relacionado ao trabalho, se é relacionado em casa, se ela está migrando um do outro, e tentar separar. Não dá para separar, a gente não consegue ser uma pessoa em casa ou uma pessoa no trabalho. Mas eu posso não trazer problemas do trabalho para casa e nem problemas da casa para o trabalho. Né? Eu consigo simplesmente lidar com isso. Se uma situação evidente com uma pessoa que não está bem em casa, ela não vai conseguir produzir no trabalho, não vai ter uma relação produtiva no trabalho. E aí os gestores, os amigos, conseguem identificar isso e propor um acompanhamento para que essa pessoa esteja bem tanto no trabalho quanto em casa. E identificar que o estresse não é normal você ter um estresse, aquele estresse que te faz mal, aquele estresse que uma hora o seu corpo não vai aguentar isso daí. Você vai começar a ter aumento de pressão arterial, vai começar a ter diabetes, vai começar risco de infarto, risco de AVC, colesterol alto. Eu tenho que observar que isso que eu penso que é estressante, isso é normal, não é normal. Isso
ao longo do tempo, vai acumulando, Flávio, e se nós não tratarmos, vamos ter pessoas tendo infartos muito cedo, tendo AVC muito cedo e tendo outros problemas. Então, assim, saúde mental é coisa séria, tem que ser levada a sério, tem que ser cuidado, que bom que você novamente faz esse espaço, propõe como jornalista, que é levar essas informações, porque, assim, não adianta nada eu estar bem fisicamente e não estar bem emocionalmente, né? Verdade. E tudo isso decorre das minhas emoções. E às vezes dizer não também é vamos dizer assim, um alívio, né, doutor? Porque muitas das vezes a Saber, pessoa fala sim, sim, e acaba se sobrecarregando, não é verdade? é um respeito consigo mesmo, Flávio. Eu costumo dizer que às vezes o nosso pior inimigo não está fora, está dentro da gente. É um impostor que vive dentro da gente, que quer sobrecarregar o Flávio. Ah, não, por que você não falou não? Ah, não. Ah, mas quem que vai pagar? Você. Você não falou não para aliviar alguém. Então, assim, eu só posso ajudar o outro, Flávio, quando eu estiver bem. Eu costumo dizer, e usar como exemplo, né, a orientação das comissárias de bordo antes do voo sair. Né? Em caso de despressurização, máscaras cairão, aí vem, elas fazem até aquele gesto, a gente até acha engraçado, mas Uhum. vem uma orientação muito interessante ali, para quem está com idoso e com criança. E aí nós falamos, nossa, a prioridade é do idoso e da criança, coloca a máscara no idoso e coloca a máscara na criança. Não, lá vem falar, coloque a máscara em você e depois você coloca no seu filho, você coloca na sua avó, na sua mãe. Mas não faz sentido. Faz sentido sim. Porque se eu não estiver com ar, se eu não estiver respirando, como que eu vou ajudar uma criança? Como que eu vou ajudar um idoso? Eu coloco a máscara no idoso, o idoso vai colocar máscara em quem? Agora eu coloco em mim, eu respiro, eu estou bem, aí eu vou emanar isso para minha equipe, para minha família, para o meu cuidado, né? E às vezes saber falar não para si próprio, né? Às vezes eu tenho que falar não para mim também. Não, eu não vou aceitar isso. Quantas coisas nós vamos tolerando? Existem coisas que é interessante, tem que ter uma flexibilidade, mas existem coisas que não é para nós tolerarmos. E nós não percebemos que a gente vai tolerando coisas que depois nós adoecemos por tolerar tantas situações desagradáveis. Verdade, doutor. Olha, chegou aqui para a gente uma pergunta, né? Da Opa! Juliana Rodrigues, de Timon, do Maranhão. Ela perguntou: fazer uma carta com o meu desabafo funciona como terapia para a saúde mental? Olha, depende para onde ela vai mandar essa carta, para quem que vai ler. Só o fato dela estar colocando para fora isso, escrevendo, é interessante, funciona assim, como um desabafo. Mas seria interessante, um abraço para o Maranhão aí, que alguém que conseguisse decifrar essa carta tivesse acesso a isso, né? Ela conseguir expressar as emoções dela através de uma carta, bom, ela conseguiu escrever. Mas leva para um profissional de saúde mental para trabalhar com ela o que ela escreveu ali. Porque senão nós vamos falando assim, terapia é sair com os amigos para beber. A minha terapia é jogar bola. Sim, isso é algo que me faz bem, mas não é uma terapia, né? Bate-papo não é uma terapia, autoajuda não é terapia, fatores protetivos, fatores que é bom para mim, é muito maravilhoso, mas isso às vezes eu vou ter que ter um olhar de um especialista em saúde mental, para talvez identificar com você o que você nem sabe sobre você. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre nós somos desconhecidos para nós mesmos. E a terapia, o processo do terapeuta, ele é nos apresentar para nós mesmos, né? É descobrir um outro Flávio dentro de você. Quem que é o Flávio? O que o Flávio quer? E às vezes essa pergunta simples, Flávio, que eu faço para uma paciente, por exemplo, assim, você me fala da sua rotina, o que você faz, sou jornalista, eu trabalho, eu faço aquilo, tal, tal. E aí eu falo assim, tá, e o que o Flávio faz pro Flávio? Aí às vezes a pessoa para assim e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu cuido do meu filho, eu cuido do meu esposo, eu faço isso. Mas o que você faz para você? Aí a pessoa engole seco, porque ela nunca parou para pensar nela, né? Então, assim, eu gosto até de citar uma frase bíblica, mas como filosofia, que é assim, ame ao teu próximo. Ah, que bacana, você é obrigado a amar o próximo, é um mandamento, né? Não, mas vem assim, como a ti mesmo. E ninguém percebe esse como a ti mesmo, que esse é o padrão, esse é o modelo. Então, se eu me amo, eu amo o outro.
Se eu não furo a fila, eu não vou furar a fila do outro. Se eu não quero fazer mal para mim, eu não vou fazer mal para o outro. Esse é o modelo. Então, olhar para você, olhar para dentro. E é difícil parar para olhar para a gente, Flávio, né? Nós não paramos, nós não pensamos, nós agimos muitas das vezes, muitas das situações que nós envolvemos, que nos leva a ter uma fragilidade emocional, uma doença emocional, é porque nós não paramos para olhar para a gente, não paramos para lidar com situações frustrantes, aquilo que me faz mal. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Eu sugiro e acho muito interessante, quem assistiu, assistir de novo, o filme Divertidamente. Ele é muito interessante, muito bacana, e dá uma ideia de como que é o controle da nossa mente com as nossas emoções. Tem pessoas que deixam sempre a raiva tomar conta do controle da mente dela. No filme a gente vai ser simbolizado por bonequinhos, por cores, né? Ou que a tristeza tem que ter uma harmonia. E começa a perceber qual que é a emoção que está tomando conta da sua vida. Em 24 horas do seu dia, você está mais com raiva, mais com tristeza, mais com angústia ou mais com alegria. E se essa conta você fizer, der um déficit, é necessário a gente aumentar as situações boas para aprender a lidar com as situações ruins. O José Lopes até perguntou, né? José Lopes, lá de Osasco, aqui em São Paulo, quer saber como faço para controlar as emoções. Olha, é interessante, alguma porque terapia, doutor? Para a pessoa, existe para sim. ajudar a saúde mental, para aliviar? A terapia é para isso, né? Para lidar com a emoção. Primeiro, identificar. Se ele conseguir identificar as emoções dele, que as emoções, Flávio, por exemplo, o medo, ele serve para me proteger também. Eu não posso, o medo, não tenho medo de nada. Cuidado, alta tensão, eu não vou colocar a mão. Só que o medo exacerbado me paralisa. Então eu tenho que só canalizar minha emoção, e as emoções ruins, elas precisam ser sentidas. A tristeza, ela precisa ser sentida. Eu só tenho que aprender a canalizar isso, né? Normalmente, quando a pessoa fala para controlar a emoção, ou é, às vezes, exacerbada de não saber o que fazer, ou é a raiva que ele não sabe lidar. E eu lembro que tinha uma campanha, se eu não me engano, do Ministério Público, para contar até 10. Que as pessoas que contavam até 10 evitavam um monte de tragédia. Então, isso já é um controle das emoções. Na hora da raiva, eu parar, respirar e contar mentalmente até 10 mesmo. Às vezes, já é o tempo de você raciocinar, não agir instintivamente, que toda vez que eu vou agir instintivamente, eu vou aflorar o meu lado irracional, o meu lado animal, o animal que não pensa para agir. O ser humano, ele tem a capacidade de pensar. Então, quando eu trago a capacidade de pensar, até mesmo diante de um problema, Flávio, se eu falar, tudo bem, eu fui demitido, nossa, acabou o mundo? Não. Eu falo, nossa, eu vou ter o seguro-desemprego, eu tenho amigos que eu posso mandar o meu currículo, eu começo a ver outras opções. Se eu não pensar, eu só olho na tragédia. Eu saio dali, eu já quero tirar a minha vida, porque parece que acabou a vida para mim, né? Aí eu começo a pensar em outras situações. Então, toda vez que eu faço isso, eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções. Eu fico triste, eu fico chateado, isso me leva a ficar mal, mas também eu mesmo tenho situações que eu começo a falar para mim, que tem outras opções, né? Eu sempre coloco assim, vírgulas. Sempre dá para continuar a escrever. Então a gente sempre tem que... Nenhuma situação na nossa vida é um ponto final. Sempre é uma vírgula. E aquela vírgula é o suficiente para a gente depois recomeçar. Seja no emprego, seja no relacionamento, seja em uma situação financeira que deu errado, seja na saúde, né? Olha, descobri que eu tenho uma doença. Então vamos tratar dessa doença. Ainda bem que você descobriu, né? Se você descobriu, a gente pode tratar agora. Não dá para evitar. Se a doença já existe, já está aí, então nós vamos lidar com o que nós temos. E aí, Flávio, quando você faz um trabalho, por exemplo, no GRAAC, no ACD, você vai se deparar com pessoas que você acha que elas estão doentes e você sai de lá renovado, porque ela tem a consciência do quadro que ela tem e ela começa a falar para você e você vê tanta vida naquelas pessoas que você fala, meu Deus, eu estou bem e não sou nada. Que essas pessoas têm essa consciência. Quando a gente tem a consciência da nossa finitude, que nós somos um ser finito, nós vamos perecer, aí vai fazer sentido a máxima daquele ditado carpe diem, né? Viva o dia, viva o momento, aproveite isso daí, faça desse momento ruim, dessa dificuldade, tenta achar alguma coisa boa, né?
que é possível que tenha sim. Tem uma técnica, se eu não me engano, é PNZ. Acho que o senhor deve saber um pouco melhor, né? Ela é eficaz mesmo para ajudar na saúde É mental? a programação neurolinguística que você está falando? Isso, Ah, PNL, sim. né? PNL também, né? Ela é sim, né? Ela vai trazer tudo que for para o bem, evidente que ela não vai superar um quadro depressivo. Ela vai Uhum. trabalhar muito com engajamento, com você ter coragem, com você decidir situações, né? É ser usado muito no mundo corporativo, essas técnicas. Isso é importante. Tudo que te faz bem, Flávio, olha, eu gosto sou religioso, eu vou lá, vou meditar. Maravilha, né? Desde que a sua religião não propõe o mal para ninguém, maravilha, vai para a natureza, vai meditar, vai fazer o que você gosta, né? Olha, eu aprendi umas técnicas de programação neurolinguística, maravilha, vai fazer, porque assim, tudo que for para somar, para pegar a mão, para fortalecer essa corda, para puxar essa pessoa do fundo do poço, é maravilhoso, tem que ser aplaudido, independente da técnica que a pessoa usa, independente do que ela acredita, se é para o bem, a gente tem que apoiar. E importante lembrar que um dos melhores, né, vamos dizer, o topo que está aí da ajuda é buscar um tratamento psicológico, né, doutor? Não se reprimir, falar, não, não preciso, tem que ir ao consultório, tem que passar. Sabe, porque tem muito preconceito, infelizmente ainda tem muito preconceito com Porque a a figura pessoa do pensa assim, a psicóloga é para quem está doido. Não é isso, a doutor? figura, a figura do psicólogo, né? O psicólogo no Brasil é uma profissão relativamente nova, né? Aliás, amanhã é o dia do psicólogo. Parabéns para todos os colegas, para todos os profissionais de Parabéns saúde a todos nós. mental. Obrigado. E aí tem esse preconceito, né? Porque assim, eu não tô doido. Nossa, que isso, né? E entendendo que ir ao psicólogo, eu gosto muito, depois quem quiser, procura no YouTube o depoimento da Dercy Gonçalves em relação à terapeuta dela. E olha que a gente via a Dercy, aquela mulher explosiva, dava risada, parecia que estava sempre... E ela fala assim, fora dessa personagem existe um ser humano. E eu precisei de terapia, eu fiz terapia, eu tinha meus monstros, e eu fui desconstruindo esses monstros na terapia. Então, assim, as pessoas, a gente costuma dizer que as pessoas mais sucedidas emocionalmente são as que vão mais longe. As pessoas que procuram saúde emocional, procuram cuidar. Eu não vou, é muito caro. E às vezes a gente paga tão caro em outras coisas e não é tão caro. Dá para procurar investir em você, né? Tem o serviço público também, que eu posso procurar ir atrás, pelo menos um primeiro atendimento. Mas é necessário sim que eu vou procurar cuidar de mim. Quem se ama, cuida das suas emoções também. Cuida da sua parte fisiológica, mas também cuida principalmente das suas emoções. Né? Já dizia o filósofo que grande não é aquele que domina uma cidade, grande é aquele que domina a si próprio. Então, gente, pegue essa dica, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde, do seu interior, da sua autoestima, porque outras pessoas também precisam de você, mas você tem que estar bem consigo mesmo, tá legal? Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no meu canal. Foram dicas, né? Foi um assunto muito valioso, foram dicas valiosas que nós pudemos aqui aprender. Eu que agradeço, sucesso para você, um abraço para todas as pessoas que te acompanham e vamos levar a sério a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Uma boa noite. Quais são os seus contatos, doutor? Olha, pode me contactar através do Instagram, né? PC Jimmy Magalhães, né? Ou através do celular 11 99898 0190 via WhatsApp. Tá legal, doutor. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.